Então, assim, eu acho que a nossa missão, para usar o nome do partido, é muito grande, muito valiosa, e nós temos que ter pessoas de boa vontade, pessoas justas, pessoas éticas. Esse discurso, assim, a ética na política é um discurso tipicamente demagógico, né? Sim. Porque as pessoas sempre falam isso, é necessário ter ética na política, mas elas falam daquele jeito canastrão que a velharia da política usa para enganar as pessoas, e que hoje, felizmente, não engana mais. Isso é até uma coisa boa das redes sociais, da mudança de paradigma de comunicação política, que é o seguinte: certos discursos velhos, certos apelos antigos caíram em desuso. Ou seja, um cara ficar comendo pastel numa feira com cara de nojo, como fez o João Dória ou o Alckmin, hoje pega mal para muita gente, né? Vir com esses discursos genéricos sobre a ética na política também não convence muita gente. Isso é bom. Isso é um sinal de alerta. As pessoas passaram a ter um pouco de malícia reflexiva e estão vendo o que... Só que por outro lado, cadê a ética na política de fato? E isso não é piegas. Isto não é piegas. Isto é importante. Isso é uma coisa importante. Eu fiz um Spaces agora recente, um Spaces do domingo, né, de ontem, com um pessoal. Tinha lá o Alex Sugamosto, que é um nacionalista, Sol da Pátria, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse: as elites antigas no Brasil, elas tinham uma relação com o país que era uma relação mais entranhada, porque elas precisavam do país. Então, meio que elas sentiam que aquilo ali era uma espécie de feudo delas. E ele deu o exemplo justamente do Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães, que foi uma espécie de grande coronel, de quase um mandatário, quase um donatário do que era a Bahia e tal. O Antônio Carlos teve inúmeros defeitos. Inúmeros defeitos. A Bahia não foi, sob o mando dele, um país rico, ou um estado que enriqueceu, nada disso, entendeu? E também a família é complicada em termos de corrupção, tem várias questões aí. No entanto, ele tinha uma relação, quando ele falava que ele, eu amo a Bahia, eu gosto da Bahia, eu quero tudo pra Bahia, não era mentira. Ele tinha uma relação efetiva com a Bahia. É tipo, isso aqui é meu feudo, eu comando aqui, eu quero trazer coisas boas pra cá. Eu quero, sabe, eu tenho uma relação com a população, com o povo, com as artes, com a cultura, isso aqui, eu tô entranhado. Hoje o que eu sinto, nossa, é que a elite política não tem mais isso. São só carreiristas. E quando veio essa galera aí da nova política de direita, piorou mais ainda, porque o fato deles serem muito outsiders, de muito fora do poder, faz com que eles não tenham nenhuma relação orgânica com nada. Com nada. Com nada. Eles não, sabe, normalmente, política representativa no legislativo, você representa alguma minoria. Sabe, uma minoria normalmente organizada. Então você é o representante dos bombeiros, o representante da polícia, o representante de algum grupo e tal. Representante dos travestis, Érica que seja. E você deve, de alguma forma, demonstrar melhorias na qualidade de vida dessas pessoas que você foi eleito para representar. Uma pequena parcela da população. Não a população como um todo, mas é aquele grupo de interesse. E aí você vai lá brigar na política redistributiva do Congresso para ver se você consegue defender o seu grupo. Só que agora acontece que com esse voto disperso das redes sociais, esse cara não está conectado a nada mesmo. Exatamente. Tipo, não existe uma minoria a qual ele precise, sabe, corresponder. E o sentimento difuso que ele representa um amplo espectro da sociedade, eu não vejo o cara conseguindo materializar, porque assim, eu acho que é possível você materializar esse sentimento difuso em propostas objetivas. Só que só não ocorre no caso deles. Porque eles não necessitam. Eles não precisam disso pra se eleger. Mas tem os que têm a pauta, por exemplo, de armas, mas também não faz porra nenhuma. Sim. Mas eles têm a pauta, mas é sempre daquele jeito que eu falo com o Renan, é cosmético. É uma coisa estética, não tem... arma, já foi. Entendeu? Não há, cara, não há uma adesão verdadeira à parada. Por isso que eu tô enfatizando tanto esses aspectos, digamos assim, morais, esses aspectos éticos. Porque você tem que ter verdade, você tem que ter ligação orgânica, tudo isso, e eu acredito que é possível
melhorar essas condições, não tentando educar as pessoas, porque também é muito difícil educar as pessoas. Eu não acho que a classe política brasileira, seja a da bolsonarista, seja a nossa que vai surgir, vai se ampliar, eu não acho que nada disso seja passivo de educar, ir educando. Isso é muito difícil. A gente teria que ter uma configuração social muito diferente. Não acho que é possível, mas eu acho que é possível, por métodos e mecanismos organizacionais, atrelar as pessoas. Sim. Você entende o que eu estou Não, eu falando? entendo perfeitamente. Não se trata de buscar convencer a pessoa, porque, como eu falei, as pessoas são coriáceas, é difícil. Mas trata-se de, por trás dela, e amarrando ela de uma tal maneira que ela fica tão amarrada que ela precise entregar algo, que ela precise estudar um certo conjunto de pautas, que ela precise tomar certos enfrentamentos, certas lutas. Ou seja, você vai forçando em termos organizacionais um comportamento que poderia ser obtido via ética, mas não dá. E aí você vai amarrando a pessoa toda, vai amarrando tudo isso. O grande desafio do MBL, do ponto de vista organizacional, é fazer isso. Uma sociedade é tão forte quanto suas instituições. Ou seja, o fato do Brasil se encontrar nessa situação se deve especialmente porque as nossas instituições são muito fracas. A demonstração mais clara disso é o que a gente vive hoje sobre o STF. Por exemplo, o conflito de poderes conflito dos três poderes no Brasil é uma demonstração muito clara da nossa falência institucional. Assim, nós não somos tão falidos institucionalmente quanto a Argentina, por exemplo, porque é um país que realmente o sistema político está todo muito mal construído institucionalmente, mas nós não temos, obviamente, a mesma capacidade de segurar excessos como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como países que têm instituições muito mais solidificadas. Então, se o MBL conseguir construir, patamares institucionais para o Brasil ao longo de muito tempo, ao mesmo tempo que constrói um grande número de quadros que possam se tornar representativos no legislativo, isso vai ser, ao longo prazo, uma vitória muito maior do que eleger um presidente. Acho que tem que ser neste rumo o destino do MBL. Muito maior. E de muito mais longas consequências também, né? Porque, obviamente, às vezes se elege um presidente e o sucessor dele desfaz todas as suas realizações. Isso acontece com frequência. Rapidamente. Frequência. Tem uma coisa também, quando o John Gray ele analisa os impactos dessa voga neoliberal, ele diz o seguinte, e eu vejo isso no Brasil e vejo isso com o PT, vou fazer uma analogia entre a situação da Grã-Bretanha e do PT. A Thatcher, ela foi a grande promotora dessa revolução, e ela fez a revolução. Quando o Partido Trabalhista volta ao poder, o Partido Trabalhista volta ao poder na Inglaterra já seguindo um receituário thatcherista. Sim. Em grande medida, até hoje, eles não conseguem sair disso. Sim. Embora existam várias vozes no conservadorismo inglês que dizem, olha, a revolução que a Thatcher fez, ela é contrária ao espírito do conservadorismo da Inglaterra, porque o espírito do conservadorismo inglês sempre teve mergulhado em si uma ideia de promover a coesão social, promover as famílias, de ter vários estratos de poder, de organizar a classe trabalhadora. Isso não era exclusivamente do Labour Party, isso também era dos conservadores, em grande medida por influência do cristianismo. Então eles tinham uma concepção cristã que fazia com que... E isso foi revolvido, quebrado, erudido, e veio Thatcher, e Thatcher alterou a fisionomia do próprio conservadorismo na Inglaterra e, por sua vez, alterou o próprio Partido Trabalhista. Tempos mais tarde, quando o Tony Blair vai assumir, ele assume e ele faz um governo neoliberal, fundamentalmente. O que eu acho que existe no Brasil isso aconteceu no Brasil, sob Fernando Henrique Cardoso. E há uma continuidade disso com Lula. Então, o que rolou no Brasil? Rolou no Brasil uma situação parecida com a da Inglaterra. A gente teve um processo de privatização muito intensa, né, de modernização do Estado, de leis muito rigorosas, leis de responsabilidade fiscal, etc, etc.
mudança também dos pilares da macroeconomia, o tal do tripé macroeconômico, estabilidade da moeda, tudo isso aconteceu no Brasil. Houve uma diminuição grande do Estado em relação a isso, tudo. E o que foi o governo Lula? O governo Lula manteve isso. E ele fez como apêndice os programas de distribuição social, que são programas que estão ali previstos em Milton Friedman e Companhia Limitada. E daí foi, e estamos nessa até agora. Então, houve uma continuidade nesse sentido, uma continuidade de problema parecida. E o que eu sinto lendo John Gray, e eu quero me aprofundar nisso, é que isso não está dando certo. Não está dando certo. Os índices de desigualdade social aumentaram muito. Eles se acentuaram muito. A gente formou, após esse período, elites caralhaças, sabe? Miliardárias, tem muita grana. Enquanto a base social ela está sempre apertada toda lá embaixo, sem conseguir sequer ter um emprego formal. A gente tem, a nossa população está na informalidade, isso não tem grana nenhuma. E a resposta da direita não pode ser: querem regular o... eu vou dar aqui a resposta clássica de retórica da direita. Sei lá, querem regular o iFood. Isso é um absurdo porque vai tirar os empregos. Beleza, eu também acho. Eu não acho que o Estado regulando o iFood vai resolver nada. Não vai. Mas a resposta ela tem que dar alguns passos além. Beleza, mas as pessoas não podem ficar vivendo de iFood desregulado. Não é? Mas ela tem um emprego. Ela tá dizendo, não, peraí. Quando se faz a crítica sobre a precarização do contrato de trabalho, isso é real. As pessoas não querem viver desse jeito, com o contrato de trabalho precarizado. Mas é a vida, a economia. Não, o Estado precisa ter força suficiente para impor limites a isso, para que você possa salvaguardar o ganho econômico e a rigidez e a saúde econômica da população, das pessoas da classe média baixa, do pobre. As pessoas têm que ter. E aí o que tem? Quem tem a grana, ele tem que trazer para o chão. As pessoas têm que ganhar menos, elas têm que ter mais incumbências, elas precisam... Se elas não são solidárias, porque elas não são solidárias, então a organização do Estado, em sentido amplo, deve forçá-las a ser. Elas têm que ser forçadas a ser. Então é necessário chegar nessas pessoas e impor as coisas que vão fazer com que haja um melhor equilíbrio no Brasil, e com isso você possa melhorar a vida das pessoas que estão embaixo. Eu acho que isso é a tarefa do MBL. Ideologicamente é muito complexo ancorar isso aí, mas eu acho que há como sim, porque existe, tanto no conservadorismo quanto no liberalismo, existem, como vou dizer, existem, a palavra não é estrutura, existe uma margem de discussão dentro do conservadorismo, do liberalismo, para colocar isso sem você precisar ser trabalhista ou getulista ou qualquer coisa nesse sentido. Assim, o Melchior até que tentou, né? Naquele social-liberalismo dele, que... Mas deu em Collor. Deu Collor, né? Mas assim, foi um belo começo. Foi um belo começo. Um péssimo final, mas um belo começo. Talvez retomar o legado de Melchior. Sim, porque, poxa, é o grande pensador liberal brasileiro, né? Foi o que teve, então... Eu acho que é um belo veio de início para, digamos, o MBL não abandonar completamente seus veios liberais. Fundação José Guilherme Melchior? Nada mal, mas acho que já existe. Será? Será que já existe? Mas assim, tomando um ponto do que você estava citando, ali na década de 80, nos anos 70, década de 80, acho que começa a acontecer um fenômeno muito acontecido na Inglaterra, nos Estados Unidos, eu acho que ocorreu no Brasil muito tempo depois, foi... a transformação da política representativa numa política da relação do político como um empresário em face de um cliente. Entende? A política representativa mudou muito de caráter depois da década de 80. As pesquisas telefônicas em massa mudaram muito o modo como a política é elaborada. As pesquisas de opinião... em grande medida, transformaram muito o modo como a política representativa e as eleições se dão. Não era assim antigamente. E
tudo isso transformou o processo numa coisa muito mais ágil e muito mais voltada ao que as pessoas imaginam quererem e não o que elas realmente querem, entende? Entendo.